Vamos de novo ao nosso portal, que aliás tem uma página especial sobre as eleições de 2022. Eduardo Leite decide permanecer no PSDB. O anúncio está previsto para hoje, segunda-feira. Apuração da nossa âncora Daniela Lima. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decidiu permanecer no PSDB. De acordo com pessoas próximas a Leite, ele deixará o governo do estado para manter vivo o sonho de ser o candidato tucano à presidência da República. Anúncio deve acontecer hoje. O gesto deve minimizar o desencontro interno na sigla, que via suas alas se digladiarem por um nome para disputar o Planalto, mas amplia a pressão sobre o governador paulista, João Dória, que venceu as prévias da sigla e deve deixar o cargo agora no dia 2 de abril para se dedicar à pré-campanha à presidência da República. É a apuração da Daniela Lima, que chega logo mais aqui na programação da CNN Brasil com o CNN 360, para falar mais sobre este assunto e outros, né? Eu quero chamar o Gustavo Uribe para a gente conversar um pouquinho a respeito da decisão do governador Eduardo Leite, amparado por boa parte da velha guarda tucana, não é, Uribe? Ele perdeu as prévias, mas tem o amparo ali de Aécio Neves, Tasso Gereissati, José Aníbal, uma série de ex-presidentes da sigla. A pergunta que eu queria te fazer, para além da decisão do Eduardo Leite, é a seguinte: o PSDB é um partido que tem tradição em chegar rachado a eleições nacionais, né? Eu me lembro, a gente sempre cita aqui, não é, Uribe? Porque em momentos diferentes da vida, o Uribe é muito mais novo do que eu, né? Um jovem rapaz, olha, isso dá para ver pela pele brilhante, né? Mas ambos cobrimos a política aqui em São Paulo em 2006. O PSDB passava por uma circunstância muito curiosa. José Serra era prefeito da capital e Geraldo Alckmin era governador do estado. E até o último dia para desincompatibilização do cargo, ou seja, um dos dois ia ter de renunciar ao cargo para concorrer à presidência da República, a gente não sabia o que ia acontecer em São Paulo. Então, naquele dia, eu fiz o trajeto Edifício Matarazzo, que é a sede da prefeitura no centro, onde estava o Serra, até o Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, Zona Sul, onde ficava Alckmin, umas 14 vezes. E ninguém tomava decisão nenhuma. Até que, no fim do dia, Geraldo Alckmin, que venceu a parada com José Serra, fez o discurso de início de campanha presidencial num caixote de madeira, sem exagero nenhuma, na sede do Diretório Estadual do PSDB, na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui em São Paulo, com meia dúzia de pessoas ali, que é um negócio completamente fora de propósito, né? Essa é uma tradição tucana, não é, Uribe? Mas dessa vez aqui, o partido está vindo de um desempenho pífio em 2018, boa parte dos eleitores antipetistas que tinham no PSDB a esperança de derrotar o PT, encontraram o caminho em Jair Bolsonaro e ficaram com Jair Bolsonaro. E agora, seja lá quem for o candidato tucano, João Dória ou Eduardo Leite, né? É claro, tudo pode acontecer, mas aparentemente vai chegar todo esfarrapado a eleição, né? Qual é a perspectiva que o PSDB tem de chegar competitivo no dia 2 de outubro às urnas, com dois candidatos hoje tão consolidados, em primeiro e em segundo lugar, Lula e Bolsonaro, Uribe? Colombo, a gente não pode esquecer de 2008 também, que Geraldo Alckmin saiu candidato à prefeitura, isolado, enquanto o governador José Serra apoiava por baixo dos panos Gilberto Kassab a reeleição, que era o candidato dele, era o vice, né, prefeito que acabou assumindo, ficando na prefeitura de São Paulo. A gente tem o PSDB dividido novamente. Essa informação de que Eduardo Leite vai ficar no PSDB, a gente chegou a antecipar na semana passada, porque ele já havia falado para as lideranças do PSDB que ficaria, que tinha tomado essa decisão. Hoje ele telefonou para Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, e informou realmente que ele deve continuar no partido. Essa decisão foi tomada pelos dois lados, tanto pelo PSD como pelo PSDB, por uma questão de circunstâncias. O PSD avaliou, isso algumas lideranças, de que você fazer uma campanha em primeiro turno de Eduardo Leite, que tem pontuado pouco nas eleições, você tiraria grande parte dos recursos que poderiam ir para formação de bancada, para a Câmara dos Deputados, para Senado Federal
federal e para governadores e colocaria numa campanha à presidência que tinha poucas chances de vingar. Então foi uma avaliação de muitas dirigentes do PSD que avaliavam que não havia muito por que lançar uma candidatura à presidência neste momento. É claro, Gilberto Kassab tem uma preocupação do partido implodir, de parte do partido querer apoiar Lula, parte apoiar Bolsonaro. Então agora Gilberto Kassab avalia se lança uma candidatura só de fachada, para que não haja esse problema, ou se declara neutro no primeiro turno. Para Eduardo Leite, a questão não foi apenas o apoio das lideranças do partido, mas também o receio de Eduardo Leite, isso me dizem alguns tucanos gaúchos, de que ele ficasse com a pecha de traidor, de não cumprir com a palavra. Por quê? Porque Eduardo Leite prometeu que não sairia candidato à reeleição pelo PSDB. Isso ele vai cumprir, ele vai anunciar hoje. Segundo, ele prometeu que não sairia do PSDB caso ele perdesse as prévias. E isso pesou muito. A Bruna Osterman, nossa repórter aqui, que é de Porto Alegre, gaúcha clássica, lembrou de 2 episódios em que candidatos lá em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, que fizeram uma promessa e não cumpriram, acabaram sendo prejudicados nas urnas. Um caso foi José Fogaça, do MDB, e o outro Tarso Genro, do PT. Então, Eduardo Leite se preocupou um pouco com a possibilidade na imagem que ele ficaria para o eleitor gaúcho. Então ele decidiu ficar no PSDB. E aí a ideia é que ele fique como uma espécie de stand-by. É claro, João Dória ontem já acabou anunciando o golpe, disse que se caso as prévias não sejam respeitadas, realmente você teria um problema dentro do partido. Você tem uma avaliação dentro do PSDB e das duas alas que é necessário esperar até junho. E você tem a conversa hoje de um bloco de centro. Este bloco de centro, caso escolha um outro nome que não seja do PSDB, poderia ser uma saída para o partido, ou seja, já que Dória não foi escolhido pela União Brasil ou pelo MDB, ele poderia se candidatar a outro posto. E assim você deixaria o espaço de Leite aberto. Mas aí a ideia de composição é que Leite poderia sair como candidato a vice de Simone Tebet, do MDB. Este é um cenário defendido no MDB e também por algumas alas do PSDB, que você tivesse uma dobradinha com Leite como vice, porque assim Leite não criaria problemas com João Dória, que ganhou as prévias, e ao mesmo tempo estaria na chapa presidencial. Para a gente encerrar rapidinho, Uribe, e o PSD? Apostou no Rodrigo Pacheco, não deu. Eduardo Leite também não deu. Agora falam em Paulo Artung. A ideia é lançar uma candidatura, como você disse ali, sem muita perspectiva de vitória, mas para não ter que escolher um dos lados no primeiro turno, ou há alguma chance ainda? A gente sabe que as conversas entre Kassab e Lula são frequentes, entre PT e PSD são frequentes, de o PSD tomar lado ainda no primeiro turno. Gilberto Kassab quer lançar um nome, Paulo Artung é um nome que ele avalia só para fazer números, ou seja, para que não tenha de se posicionar e possa negociar um passe mais alto no segundo turno. A questão é que dentro do partido você tem senadores e deputados federais que não querem dividir a verba partidária com o candidato à presidência da República e querem que o partido se declare neutro. Mas Gilberto Kassab está preocupado com a questão do partido implodir, se dividir em pleno ano eleitoral. Por isso, ele tem defendido, e isso é um processo de convencimento para as lideranças do partido, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados, a ele lançar um nome que tenha pouca verba partidária, ou seja, que uma campanha de Paulo Artung seja uma campanha barata, com poucas inserções ou gastos eleitorais, apenas para que o partido não se mantenha neutro e não tenha que pender para um dos lados. E aí sim, no segundo turno, um eventual apoio, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passe para essa segunda disputa, então, esse segundo turno da eleição presidencial.